Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática, da Unidade FCCN. Bom dia, bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. E hoje temos como nosso convidado o Luís Martins, da Cypher. Luís, obrigado, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. Conte-nos, por favor, um pouco da sua história, do seu percurso profissional e como decidiu mergulhar neste mundo da cibersegurança. Muito bom dia a todos também. Agradeço, obviamente, o convite. É sempre um prazer poder contribuir também de alguma forma para a consciencialização nesta área da cibersegurança que é tão importante. Bom, eu de facto, o primeiro contacto que tive foi mais na área da segurança de informação. E fui fazer uma formação já há muitos anos, isto não vale a pena dizer quantos. Há muitos anos atrás, a primeira formação que eu fiz nesta área foi de infraestruturas de chave pública. E fascinou-me na altura, enfim, toda a componente mais da criptografia, dos certificados digitais e, portanto, comecei a investigar um pouco mais nesta área. E gostei tanto, fascinou-me tanto que acabou por ser esse o meu ponto de entrada nesta viagem na área da segurança da informação e cibersegurança, que nunca mais parou e, portanto, tenho vindo a fazer, que é natural, uma caminhada sempre muito ligada a esta parte da cibersegurança. Portanto, a sua experiência profissional está muito ligada ao setor privado. E por isso gostaria de lhe perguntar como podem as empresas, no geral, obter cibersegurança ou mais cibersegurança de acordo com orçamentos que muitas vezes são bastante limitados. Isso é uma pergunta muito pertinente, sem dúvida, porque obviamente nós temos sempre este conceito de orçamentos limitados, seja naquilo que for. E no caso da cibersegurança também não é exceção. O meu conselho para qualquer empresa, e não são só aquelas que são mais pequenas, eu diria que todas as empresas têm algum tipo de limite e, portanto, aquilo que têm que fazer é priorizar. E, do meu ponto de vista, para se poder priorizar, tem que se fazer uma análise de risco. Ou seja, nós temos que priorizar com base num conjunto de riscos. E nenhuma empresa vai ter orçamento para endereçar todas as necessidades que vai ter, seguramente. Então, eu diria que esta é a melhor forma, é priorizar, perceber o que é crítico para a organização e, em função dessa criticidade, fazer a distribuição do orçamento naquilo que considera o mais crítico e que vai ter maior impacto em caso de haver, de facto, um ciberataque. Nós depois, muitas vezes, ouvimos dizer que a cibersegurança é apontada como um custo, não é? E, portanto, surge logo a seguir a questão é como é que nós conseguimos fazer ver aos decisores que a cibersegurança deve ser vista mais como um investimento e não como um custo. Portanto, serão necessários incidentes de larga escala, como tivemos, infelizmente, mesmo em Portugal, nos últimos anos, para que haja alguma mudança de perspectiva? Eu penso que não são necessários, mas na prática, efetivamente, tiveram um impacto do ponto de vista de visibilidade. Muitos deles, como todos nós sabemos, tiveram impacto inclusive em clientes, e portanto, clientes das entidades que foram afetadas, e portanto é de facto algo que chama a atenção e que traz para a ribalta um tema que não era tipicamente um tema que estava na ribalta, e havia inclusive até uma ideia um pouco generalizada de que isto acontece lá fora, às grandes empresas, não nos acontece a nós cá em Portugal, que nós não somos um ativo com interesse para qualquer ciberatacante. Isto mudou, desse ponto de vista, acho que mudou muito a perspectiva da maior parte das organizações. Mas eu acho que há uma perspectiva diferente e mais interessante que as organizações devem ter em consideração, que é a vantagem competitiva. E, portanto, não encararem a cibersegurança como algo que é um custo. É óbvio que tem um investimento que está associado, mas, acima de tudo, encararem-no como um fator diferenciador para se posicionarem melhor face àquilo que são, obviamente, a competição e também, de uma forma muito pragmática, retirar dividendos disso, porque se nós estivermos mais bem posicionados, se tivermos melhores sistemas, podemos fazer uso desse tipo de abordagem no mercado e mostrar o nosso fator diferenciador. Mas referiu aí a questão de afetar, no fundo, também os clientes, portanto, também a questão da cadeia de fornecimento ou de abastecimento é também um vetor muito importante.
Sem dúvida, tanto que assim é que a NIS 2 vem agora, já havia a NIS 1, que é uma diretiva europeia que depois cada um dos países vai transpor para a legislação nacional, e a NIS 2 vem exatamente alargar o âmbito das empresas que estão abrangidas e que tem muito que ver, quer dizer, não é só isto, e também não quero ser demasiado simplista, mas também para não entrar em demasiado detalhe, vai afetar muito, sem dúvida nenhuma, toda a cadeia de fornecimento e, portanto, vai haver implicações para também os fornecedores que fornecem às empresas terem um conjunto de meios e mecanismos e controlos implementados que garantam, de alguma forma, que quando existe um ciberataque, e muitas vezes as organizações acabam por sofrer ataques vindos exatamente dos seus fornecedores, e portanto eu diria que esta preocupação relativamente à NIS 2 vai endereçar também este tema. Mas no final do dia, por muitas obrigações que existam, a questão da conformidade e de fiscalização, se efetivamente as empresas estão ou não conforme, eu acho que mais uma vez, e volto ao tópico que eu acho que é de facto relevante, que é devemos diferenciar-nos porque de facto utilizamos a cibersegurança como uma mais-valia relativamente àquilo que é a concorrência e portanto como um fator de competição e não tanto pela perspectiva punitiva ou de que vai haver coimas ou que vai haver algum tipo de consequência se as organizações não implementarem determinado tipo de normativos. É óbvio que eu acho que existe aqui uma oportunidade que as organizações devem aproveitar. Em relação a essa diferenciação, portanto, também vê as alianças com diversas soluções tecnológicas para tornar a cibersegurança de uma organização mais robusta, ou essas parcerias, essas alianças não são assim tão relevantes? Eu acho que são essenciais. Aliás, quem anda nestes temas da segurança da informação e da cibersegurança tem como base um princípio que é a segurança e a cibersegurança em camadas. Portanto, não há uma solução que seja a bala de prata que resolve todos os problemas. Existem várias soluções. Quanto mais soluções diferenciadas nós tivermos e que enderecem e que se sobreponham, que façam algum tipo de, digamos assim, proteção àquilo que são os ativos críticos da organização, melhor. É óbvio que isto depois também traz uma complexidade, não só de integração, mas de gestão. E, portanto, como em tudo na vida, tem que se tentar chegar aqui a um equilíbrio que permita que a gestão de todas essas ferramentas e dessas soluções seja eficaz, eficiente e, ao mesmo tempo, que seja uma combinação, enfim, suficientemente diversa para que, se houver um ataque, não haja, enfim, uma total abertura porque estávamos dependentes de um único fabricante, por exemplo. Sim, muitas vezes existe essa circunstância, mas também existe outra dependência muito grande em relação aos próprios colaboradores, não é? Portanto, os colaboradores também têm que ser formados, e como é que podem as organizações, independentemente da sua dimensão, estabelecer programas eficazes para formar os seus colaboradores? Eu penso que existe cada vez mais, na maior parte das organizações com que normalmente tenho contacto, já existe, talvez fruto daquilo que acabámos por falar há pouco atrás, a visibilidade que se tornou de facto impossível, digamos assim, de não notar o impacto que determinado tipo de ciberataques teve no espaço nacional. E, portanto, começou a haver essa preocupação de fazer e estabelecer programas de formação, de consciencialização dos utilizadores na maior parte das organizações. É óbvio que nem todas têm um programa perfeitamente definido e estabelecido que lhes permita fazer toda essa formação. Existem soluções que, por um lado, podem ser usadas para otimizar e acelerar esses processos, e é óbvio que depois existem outras organizações que têm mais maturidade, que eventualmente já têm programas e têm os seus próprios sistemas já contemplando e integrando com outros sistemas dentro das organizações que permitem fazer esse processo de aprendizagem. Mas eu diria que é incontornável que tenha que haver esse tipo de preocupação por parte das organizações. E queria destacar aqui um trabalho que eu acho de facto extraordinário por parte do Centro Nacional de Cibersegurança, nesse domínio também, mesmo para as organizações que não tenham a possibilidade ou o orçamento de fazer programas de consciencialização dentro das suas organizações, podem usufruir
de muito material que é produzido, muitas coisas que são disponibilizadas na própria CNCS, no site da CNCS. E, portanto, eu diria que hoje em dia, felizmente, e até louvar aqui a vossa própria iniciativa, que também produz e disponibiliza conteúdos, e acho que é de louvar e, obviamente, de usar, porque no final do dia, se de facto as pessoas têm os materiais, têm até acesso e depois acabam por não os usar, aí então é que se tornam inúteis. Mas eu acho que cada vez mais isso vai ser uma necessidade que as organizações vão cada vez mais perceber que vão ter que ter esse tipo de programas, sejam desenhados internamente e à medida deles, ou usando pelo menos material que é produzido por terceiros, mas que fazem, no fundo, uso. Sim, portanto, nós aqui nos últimos anos temos vindo cada vez mais a assistir a uma sofisticação dos ataques e das ciberameaças, não é? Pronto, embora o nosso universo seja as entidades de ensino superior, as universidades, portanto, aqui há outro tipo de organizações de dimensão mais reduzida, as PMEs, no fundo, que são muito importantes no nosso tecido empresarial, que têm que lidar com esta crescente sofisticação dos ciberataques. Portanto, há aqui algum conselho que se possa dar, pronto, para além da questão da formação e da priorização dos riscos? Sim, eu diria que há uma diferenciação entre aquelas que são as empresas PMEs que nasceram já na cloud, ou seja, já têm uma aproximação, digamos assim, nativa àquilo que é a presença na internet e a presença digital, das organizações que não nasceram nesse contexto e, portanto, têm que fazer um trabalho diferente desse ponto de vista. Mas, sem dúvida nenhuma que e a sofisticação dos ataques que vão sendo lançados e, inclusive, a facilidade com que isso se faz com que haja um desafio cada vez maior. E nós sabemos que, nomeadamente, a utilização de inteligência artificial por parte dos atacantes, não é só por parte de quem quer melhorar a sociedade e transformar a sociedade para que ela seja mais ágil, também está, sem dúvida nenhuma, em uso por parte dos ciberatacantes e, portanto, isto faz com que, de facto, haja um crescimento exponencial, não só da complexidade dos ataques, mas também da forma como os próprios ciberatacantes partilham informação entre eles ou vendem informação entre eles para lançar novos ataques. Isto torna, sem dúvida nenhuma, o papel da defesa bastante mais complexo. E nós sabemos que, a somar a isto, e eu não quero parecer alarmista, existe uma falta, digamos assim, de talentos para endereçar do lado da defesa. Portanto, nós temos, e é reconhecido globalmente, não é uma questão portuguesa, é uma questão global, temos de facto uma quantidade muito grande de falta de talentos nesta área da cibersegurança e, portanto, temos aqui um duplo, digamos assim, desafio. É, por um lado, a complexidade cada vez crescente desses ciberataques e, por outro lado, a falta de pessoas que estejam no lado da defesa. A somar a isto, mesmo as empresas que se dedicam à prestação de serviços de cibersegurança também lutam com a retenção desses talentos, ou seja, não é fácil, e nós sabemos, quer dizer, que há muita competitividade por esses talentos e, portanto, temos aqui, de facto, parece quase a tempestade perfeita. Mas eu quero acreditar que esta assimetria que existe neste momento também pode ser combatida com armas idênticas, ou seja, eu acredito que cada vez mais a inteligência artificial, a automação, a robotização, se quisermos, vai-nos também ajudar de alguma maneira e vai-nos dar algumas ferramentas para acelerarmos todo este processo de defesa. E, portanto, eu acredito que as PMEs vão, num dado momento, ter também acesso a este tipo de ferramentas de uma forma que possam proteger-se melhor. Hoje em dia começa a haver serviços, diria eu, de tudo aquilo que tem a ver com a parte da detecção, monitorização, detecção e resposta a incidentes, que vão ajudar, sem dúvida nenhuma, as organizações a centrarem-se naquilo que é o seu core e, portanto, no seu negócio, no fundo. E dada essa realidade da escassez de talentos, qual é a sua opinião sobre a capacidade com que tem sido, no geral, de responder a incidentes, portanto, mesmo dada essa escassez de talentos? Nós de facto
perante essa escassez, temos obviamente, e nós sabemos isto também, até pela comunicação social, que cada vez que existe um incidente, o CNCS acaba por ser envolvido, exatamente porque acaba por ser nessa entidade que, enfim, se confia, em paralelo com as forças de segurança, nomeadamente a Polícia Judiciária, para, no fundo, fazer todo o processo de análise e rescaldo da situação. São poucas as organizações que têm capacidade e têm dentro das suas organizações capacidade de análise forense. Ora, análise forense para enfim, tratar de tudo aquilo que possa ser um incidente, e isto é um aspecto muito importante, porque depois do incidente existir, nós temos que garantir que sabemos qual é que foi o ponto de entrada, quais é que foram os movimentos laterais que eventualmente o atacante fez, e tudo isso obviamente envolve recursos altamente qualificados. Aqui estamos a falar ainda, nem sequer estamos a falar da defesa, estamos a falar de um grau de especialização ainda maior, e se quisermos, no fundo, que é uma coisa quase utópica, mas que ainda assim, se quisermos recolher a evidência digital e preservar, ter uma cadeia de custódia dessa evidência digital, então torna-se ainda tudo mais complexo. Porque se nós quisermos levar um destes ciberataques a tribunal, obviamente temos que ter essa preservação da informação que é recolhida de forma que garanta que efetivamente não foi modificada ou adulterada. E, portanto, existem muito poucas organizações que tenham esta capacidade de análise forense. E sem essa análise forense, para perceber o que é que se passou, é muito difícil depois remediar o que efetivamente levou a que o atacante, ou o conjunto de atacantes, porque normalmente são grupos, não é uma pessoa isolada, possa voltar a executar esse tipo de ataques. E depois acho que há um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que é, não existe, enquanto que os ciberatacantes partilham muita informação, e portanto há mais valia nessa partilha de informação, quem defende partilha menos informação, infelizmente. Eu percebo que, obviamente, o segredo é importante no negócio, mas eu acredito verdadeiramente que deve ser usada esta partilha. Nós temos claramente a Rede Nacional de CSERT, por exemplo, do qual, enfim, a entidade para a qual eu trabalho também faz parte, e existem muitas outras, e que dentro desse contexto existe alguma partilha de informação, mas mesmo assim acredito que deveria ser mais, que beneficiava a todos na área da defesa e ajudaria, sem dúvida nenhuma. Essa é uma opinião que eu definitivamente também partilho. Bom, portanto, os ataques continuam, não é? E, portanto, estão cada vez mais sofisticados, mas continua também a existir muita prevalência do ransomware, não é? E, portanto, penso que nesta fase muitos dos responsáveis já sabem algumas das medidas básicas a adotar, não é? Portanto, ter os backups em dia, ter os backups protegidos. Não sei se há alguma tendência ou alguma medida adicional que se possa tomar, que tenha surgido nos últimos tempos, que também ajuda a combater esse tipo de ataques. Eu acho que, e muitos dos ataques de ransomware começam com coisas que estão um passo atrás, que têm a ver normalmente com o phishing, e portanto, mais uma vez, os programas de consciencialização dentro das organizações para as pessoas perceberem o que é que podem ou não podem fazer, o que é que devem fazer em determinado tipo de situações, vai ajudar. Mas, como já falámos aqui, os próprios ataques de phishing estão-se a tornar mais elaborados, mais sofisticados, cada vez mais difíceis de detectar, e, portanto, esta evolução também está a acontecer do lado dos atacantes. Do ponto de vista dos ataques de ransomware, eles também evoluíram, não se mantêm estáticos. Inicialmente, quando, enfim, começaram a aparecer estes ataques, eram mais direcionados, de facto, para dados, mas não iam aos backups. Neste momento, quase todos os ataques de ransomware já procuram perceber onde é que estão os backups. Também já vão começando a surgir soluções de imutabilidade dos dados, por exemplo, para proteger e garantir que os backups depois descritos não podem ser alterados, não podem ser modificados. Mas eu diria que isto é sempre um jogo do gato e do rato, ou seja, a cada novo controle, a cada nova defesa que vai ser colocada, vai sempre haver uma tentativa do ciberatacante ou do grupo de ciberatacantes de circunventar os mecanismos que são colocados para tentar chegar aos dados. Isto porque, do meu ponto de vista, acredito que, de facto, aquilo que motiva os ciberatacantes é, sem dúvida nenhuma, a obtenção de vantagem financeira. E enquanto assim for, enquanto houver vantagem financeira, e é a razão por a qual o ransomware acaba por resultar,
acaba sempre por haver uma motivação muito forte por parte de quem corre um risco muito baixo. De ser tido, não é? É exatamente isso que estávamos a comentar há pouco, não é? Na eventualidade, se conseguir recolher toda a prova digital e apresentá-la em tribunal, provavelmente o ciberatacante ou o grupo de ciberatacantes que lançaram aquele ataque está, algures, numa parte qualquer do planeta que nem sequer geograficamente corresponde a Portugal e, portanto, é muito difícil. E, portanto, um risco muito baixo, uma vantagem financeira com uma probabilidade muito alta. Isto é uma mistura, sem dúvida nenhuma, que vai fazer com que os ciberataques se mantenham. Deixar só aqui uma nota também em relação ao ransomware, que com as alterações e com a implementação de controles que as organizações vão colocando, muitas vezes o ransomware já é tido como o last mile, ou seja, já é a última coisa que é feita. Muitas vezes os atacantes estão presentes na organização durante meses, às vezes, indetectados. E já exfiltraram a informação, já retiraram a informação, já fizeram uso dela, já a venderam provavelmente na dark web, enfim, já fizeram muitas outras coisas, já criaram outro tipo de acessos dentro dos sistemas, utilizadores, enfim, uma série de movimentos. E, portanto, muitas vezes, quando eles lançam o ataque de ransomware, acabou por ser já, digamos assim, em desespero de causa, já não consigo extrair mais nada daqui, então vou lançar o ataque de ransomware, pode ser que ainda consiga alguma vantagem financeira para além disto. E nós sabemos que, de uma forma geral, as organizações não devem pagar os ransomwares, porque estamos a lidar com cibercriminosos e, portanto, a garantia de que, efetivamente, nos seja dado uma chave para decifrar o conteúdo e que ela funcione, ou mesmo que funcione, cria sempre aqui uma série de desconfianças que é natural entre um criminoso qualquer, ou neste caso um cibercriminoso, e a entidade. Passando aqui para outro tópico, portanto, a Cypher portanto, faz muita cibersegurança para empresas terceiras, não é? Portanto, é também uma preocupação conhecer o negócio dessas empresas, portanto, para obviar algum gap de conhecimento e de interdependências e, portanto, que possam levar a que a defesa seja menos efetiva. Portanto, esse esforço é um esforço que é feito. Eu diria que não tanto um esforço, ou seja, para nós de facto podermos prestar um serviço que seja um serviço efetivo e eficaz para os nossos clientes, nós temos que ter essa preocupação de perceber qual é que é, e eu volto quase ao início daquilo que eu mencionava, que é, nós para defendermos temos que ter uma noção de quais é que são os riscos que nós corremos e, portanto, eu acho que à cabeça de tudo, a primeira coisa que devemos fazer em qualquer organização é perceber quais é que são os meus riscos e, obviamente, isso determina-se em função daquilo que é a nossa atividade do ponto de vista do negócio. Para um determinado setor pode ser crítico ter sistemas de faturação com uma disponibilidade quase 100%, para outras isso pode não ser algo que lhes afete tanto o negócio que justifique não só o investimento do ponto de vista da disponibilidade, mas também do ponto de vista da recuperação e da monitorização e detecção de eventuais incidentes aí. E, portanto, aquilo que eu acho que é essencial para qualquer organização é perceber, por um lado, primeiro, qual é que é o risco que tem, face àquilo que é o negócio e a criticidade do negócio que desenvolve. E depois aí sim, obviamente, implementar, seja controlos de monitorização, de detecção, de resposta, de detenção, digamos assim, de ameaças que possam impactar negativamente o negócio. Acho que isso é essencial. No fundo é a continuidade de negócio que acaba por ser o fator-chave e que pode levar a uma mudança de mentalidade em relação aos investimentos. Eu acredito que sim, que a continuidade do negócio e alguns estudos, e obviamente nós dizemos sempre isto porque alguns estudos são aplicáveis nos Estados Unidos ou noutras geografias e não têm tanta aplicabilidade aqui na Europa ou em Portugal em particular. Mas eu acho que isto está cada vez mais a mudar e eu acredito que os americanos, há uma coisa que fazem muito bem, fazem muitas coisas muito bem, mas uma das que eu acredito que fazem muito bem é recolhem muitos dados e depois tratam estatisticamente esses dados. E é uma estatística que é conhecida relativamente àquilo que é o tempo de recuperação depois de um ciberataque. E notou-se de uma forma sistemática que organizações que sofrem um ciberataque não conseguem recuperar no espaço de uma semana, provavelmente estarão fora do negócio. E, portanto, isto dá uma nota que eu acho que é muito importante às organizações e voltamos ao tema eu acho que o investimento em cibersegurança tem muito que ver com este aspecto de nós percebermos
Se tivermos de facto um ciberataque, o que é que acontece ao nosso negócio e quais é que são os riscos que nós corremos. E baseado nisto, obviamente, fazer investimentos que sejam adequados para fazer a proteção do negócio. E apostando exatamente nessa vantagem competitiva. Hoje em dia nós temos, por exemplo, organizações, no contexto até da NIS 2, que vão começar a pedir, por exemplo, às organizações que são prestadoras de serviços, coisas como ciberseguro. E nós, por exemplo, também sabemos que o ciberseguro vai ter um prémio diferente em função dos mecanismos e dos controlos e das políticas que nós temos na nossa organização face a estes aspectos de proteção e de cibersegurança. Portanto, eu já reparei que está bastante positivo também sobre a entrada em força da NIS 2 e que isso vai contribuir decisivamente para termos organizações mais resilientes em termos de cibersegurança. Essa é uma expectativa, confesso. Não sei se se vai materializar, porque nós temos, sabemos que às vezes desde a legislação depois até à sua implementação na prática, às vezes vai uma distância significativa, não vou aqui mencionar, ou aliás, vou mencionar a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que enfim, criou uma série de expectativas e que depois muitas delas acabaram por não ser cumpridas, mas sim, eu acho que isto é quase como se tivesse um efeito de bola de neve, ou seja, todas as organizações envolvidas numa cadeia de negócio vão perceber que a cibersegurança já não é um nice to have, é um must have. É algo que tem que ter para proteger não só o seu negócio, mas os negócios de com quem interage. E, portanto, acho que isso pode trazer um impacto muito positivo para a sociedade como um todo, sem dúvida. Tanto do seu ponto de vista, da sua experiência e agora ultimamente na Cypher, não sei se tem algum diagnóstico sobre a situação da cibersegurança no nosso setor, no setor da ciência e ensino superior. Nós temos vindo, e felizmente, diria eu, existem várias iniciativas no contexto da educação que têm permitido, diria eu, fazer e pelo menos aquilo que nós temos vindo a assistir é que tem havido, de facto, ciberataques com maior frequência na área dos negócios, digamos assim. Obviamente a educação também é um negócio, mas se fizermos, se calhar, um estudo comparativo, as entidades que tipicamente têm sido mais afetadas deste ponto de vista, e não quer dizer que estejam menos bem protegidas ou que estejam menos bem preparadas, porque nós sabemos... São alvos mais apetecíveis. Exatamente, eu acho que são alvos mais apetecíveis e, portanto, mais uma vez, a monetização dessa informação se calhar é mais apetecível e, portanto, mais fácil de direcionar ataques para algo que tenha um retorno financeiro potencial maior. Por último, a nossa pergunta da praxe, pode partilhar connosco e com os nossos ouvintes uma password que tenha usado frequentemente no passado? Eu podia partilhar, mas não vou fazê-lo. É uma das boas práticas, é nunca partilhar as nossas passwords, mesmo que tenha sido no passado, e portanto não vou fazê-lo. Eu agora só em relação a este aspecto que eu acho que é muito engraçado, que é, e isto também facilmente se pesquisarem encontram na internet, há pessoas que são entrevistadas na rua, é mesmo em tom de piada, e pergunto-lhes a password e as pessoas dizem, portanto, eu acho que isto tem que estar mais enraizado. É cultural, no fundo. Exatamente, na cultura das pessoas. E a propósito disto, deixar mesmo esta nota final, eu sei que também não temos muito mais tempo, mas deixar esta nota que eu acho que é importantíssima, que era, deveríamos ter esta cultura a começar nas escolas primárias, porque neste momento nós temos... do ponto de vista da educação, preocupações com muitas coisas, mas devemos ter esta preocupação também do ponto de vista cultural, em que isto esteja enraizado naquilo que são os nativos digitais, ou seja, já há mais que uma geração inteira que nasceu nesta era do digital e que muitas vezes se calhar tem acesso aos devices, por exemplo, aos tablets e tudo mais, e acesso à internet, mas depois, exatamente, não tem os mecanismos também para fazer face a este tipo de situações que é, obviamente, algo muito enraizado culturalmente, como estávamos a falar. Muito obrigado, Luís. Obrigado pelo convite. Presença, por esta conversa. E o podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, voltará em breve para falarmos sobre cibersegurança. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.